Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Vamos juntos louvar o nome do nosso Deus cantando o hino Cristo já ressuscitou. Glórias a Deus, porque Cristo já ressuscitou e nos deu a esperança então de vida eterna. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. Te pedimos a Tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos aí esse momento tão especial que é o Informativo Mundial das Missões. Nesse quarto trimestre, as nossas ofertas, o excesso das nossas ofertas, irão ajudar os projetos aí da divisão sul-asiática. Eu tenho certeza que você tem já preparado aí, né, uma boa oferta para o 13º sábado, porque a gente sempre vai ouvir, né, histórias fantásticas como a história que nós vamos nesta manhã ter o prazer então de ouvir. Vamos então assistir mais esse momento especial aí da carta missionária. Informativo Mundial das Missões. Encontro com Cristo. Bridges precisava conseguir trabalho para pagar os estudos e não conseguia emprego onde morava na Índia. Seus pais haviam pego dinheiro emprestado para pagar seus estudos e por isso ele foi procurar emprego na Indonésia. Entretanto, no novo país, ele também não conseguiu um emprego fixo e então surgiu uma oportunidade. Bridges embarcou em um pequeno navio rumo aos Estados Unidos. Seu objetivo era conseguir o status de refugiado. Mas a viagem foi horrível e o capitão teve que fazer uma parada de emergência em uma ilha da Micronésia. Bridges e os outros refugiados foram presos no desembarque e interrogados por policiais americanos. Neste período, alguns líderes espirituais cristãos levaram comida para os refugiados e falaram de Jesus. Mas Bridges só queria conseguir o status oficial de refugiado
Entretanto, as autoridades queriam deportá-lo para a Índia. Com o passar dos meses, o fluxo de visitantes diminuiu e a comida ficou escassa para os refugiados. Foi então que um pastor adventista apareceu com um container de mantimentos para aquelas pessoas. Os refugiados amaram e ficaram amigos do pastor, que logo começou uma classe bíblica entre aquelas pessoas. O pastor chegava a ficar sem comida para dar para os refugiados, e isso tocou o coração deles. Boa parte dos refugiados aceitou Jesus como Salvador, e logo eles organizaram uma tenda de culto improvisada na ilha. Bridges foi um dos conversos. Ele acabou desistindo de entrar nos Estados Unidos, e depois de um tempo foi deportado para a Índia. Atualmente, Bridges trabalha como pioneiro da missão global e estuda na Universidade Adventista Spicer para ser pastor. E seus pais, que conseguiram pagar a dívida estudantil do filho, começaram recentemente a estudar a Bíblia. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a construir um novo residencial na Escola Adventista Varanasi. Essa escola constantemente treina jovens leigos para espalharem o Evangelho na Índia. Sejamos liberais. Todos os sábados a gente tem histórias aí maravilhosas, né? Que história maravilhosa foi essa, né? De conversão, como Deus vai buscar os seus sinceros aonde eles estão, né? E Deus tem outros planos que a gente nem imagina. O plano desse jovem era ir para os Estados Unidos, né? E Deus fez-lo voltar para a Índia para ser agora, né, um pastor para levar o evangelho a outras pessoas. Que bênção, né? E você e eu podemos, né, auxiliar a esse trabalho através, né, das nossas ofertas. E você e eu podemos utilizar, né, desse aplicativo 7Me. Se você ainda não baixou, baixe aí, porque realmente é uma ferramenta maravilhosa para você fazer aí, né, as suas ofertas, seus dízimos, e é um canal também da Igreja Adventista direto para você. Muito bem, nós iremos agora louvar a Deus através aí da Regina Mota, né, com esse belo hino, Ainda Sou o Mesmo. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então o vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei,
eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Eu quero ver você viver feliz. Esse é o nosso Deus, né? Ele não mudou, ele continua amando você, querendo você. Que Deus realmente possa te abençoar, né, nesse sábado. Muito bem, a lição da escola sabatina dessa semana, né, que tivemos o privilégio de estudar, tá aí, o cristão e o trabalho, né? O verso, então, para memorizar, se encontra aí mais um slide aí do cristão e o trabalho, né? Então aí se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse verso, amados irmãos, me chama muito a atenção, porque quando nós trabalhamos para o Senhor, o nosso trabalho não é vão. Muitas vezes, né, vem uma tentação de reclamarmos que a gente está trabalhando muito, né, na igreja, que a gente está cheio de cargo, não consegue desenvolver. E o vosso trabalho, querido irmão, querida irmã, não é em vão. Muitas vezes você está ali sozinho, né, levando um grupo, uma igreja. Continue fervoroso ao Senhor, continue amando as coisas do Senhor, fazendo essa obra, porque Deus vai continuar te abençoando, né? E olha esse texto aí do sábado à tarde, né? O trabalho é ideia de Deus. No mundo ideal, antes do pecado, Deus deu a Adão e Eva a tarefa de cuidar do jardim. Então, o trabalho foi algo criado pelo próprio Criador, por Deus. Muitas vezes, né, eu já cansei de dizer aqui em nossos programas, né, quando a gente fala, por exemplo, na segunda-feira, primeiro dia do trabalho, né, ai meu Deus, quem que inventou esse trabalho? O próprio Deus. E ele deu uma atividade, ele deu um trabalho para Adão e Eva, né? Que era o quê? Cuidar, zelar do jardim, né? Então, como Criador, em cuja imagem eles haviam sido formados, eles deveriam se ocupar com o trabalho criativo e serviço amoroso. Ah, amados irmãos, tudo que vier, né, para nós fazermos, nós temos que fazer o quê? Da melhor forma, da melhor maneira, desenvolvendo sempre o melhor para a honra e a glória do nosso Deus. Nunca devemos fazer o trabalho de qualquer jeito, né? Mas fazer da melhor forma, com nossa força, com nosso entendimento baseado, né, no Senhor. Aí na parte de domingo, né, traz aí o subtítulo, né, os muitos aspectos do trabalho. Os cristãos precisam aprender a trabalhar da maneira que Deus, o quê? Deus deseja. Qual é o desejo de Deus, né, para nós? Muitas vezes nós temos feito coisas aí que estão fora daquilo que Deus desejava que nós fizéssemos. E queremos muitas vezes fazer da nossa forma, da nossa maneira, né? Então, aqui nos diz
aqui a lição, né? Que o trabalho é mais que uma necessidade econômica. O homem é mais que um empregado. Compreendido de maneira correta, o trabalho de alguém pode ser uma possibilidade de ministério, uma expressão de seu relacionamento com o Senhor. Qualquer tipo de trabalho, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nessa manhã de sábado, se nós fizermos da melhor forma, da melhor maneira, esse trabalho vira até um tipo de um ministério. Já parou para pensar, né? Você, por exemplo, motorista de ônibus, coletivo, e aí você tem ali os seus passageiros, e você é cortês com esses passageiros, aguarda uma pessoa de idade subir, né? Tem mais dificuldades para subir no ônibus, não ficar arrancando, ajudar as pessoas a se localizarem, não correr demais, né? Enfim, ser um motorista, né, que as outras pessoas possam ver, olhar e admirar. Que pessoa diferente, que pessoa cortês, que pessoa que faz o seu trabalho com amor. Então, em todas as atividades que nós vamos fazer, desenvolver, amados irmãos, nós temos que fazer da melhor forma, como se fosse um ministério, né? Isso é de suma importância. Aí na parte de segunda-feira, trabalho e educação. A vocação ou o trabalho tratam daquilo que fazemos o quê? Na vida. Interessante, né, amados irmãos? Muitas vezes, quando a gente está cansado do nosso trabalho, não quer mais ir para o trabalho, é porque aquele trabalho não é para nós. Agora, quando nós fazemos um trabalho como vocação, com alegria, aquilo não é trabalho, é prazer. Nós fazemos isso porque nós temos prazer, né, de trabalhar nisso. Não fazer uma coisa forçada. E o que mais acontece em nossa vida é fazermos coisas, né, que nós não gostamos. E aí fazemos de qualquer jeito, né, porque o que importa é o que entra no final do mês. E não deveria ser de forma alguma assim, né? Então, interessante, amados irmãos, aqui na lição de segunda-feira, traz algumas coisas assim que me chamaram a atenção. Por exemplo, Deus nos deu a obra das nossas mãos para que pudéssemos encontrar satisfação e alegria. Depois ele fala assim, embora a obra de nossas mãos seja uma bênção de Deus para nós e possibilita que vivamos de maneira significativa, o plano supremo de Deus é que a obra das nossas mãos, olha, abençoe a outras pessoas. Aí está o segredo da real felicidade no nosso trabalho. Quando nós trabalhamos só para nós, aí o trabalho torna-se enfadonho, cansativo e nós não queremos mais saber dele. Agora, quando o trabalho é feito em prol da bênção a outros, aí sim o trabalho torna-se algo feliz, né? Então, amados irmãos, nos diz aí o Atos capítulo 20, 34 e 35, vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Notaram, amados? Aí sim, aí o trabalho passa a ter realmente significado, né? Vamos aí à parte de terça-feira, né? Trabalho e excelência. Veja que interessante, amados irmãos, porque quando Deus pediu para que Moisés, né, fizesse ali um santuário, Moisés poderia ter dito, não tem problema, Senhor, venham montando tendas desde que fugir do Egito há 40 anos atrás, só aguarde um instante. Então, para qualquer homem que vivia ali na cultura medianita, né, eles sabiam, e eles eram semi-nômades, eles sabiam montar, eles montaram uma tenda como ninguém, né? Mas, amados irmãos, havia uma diferença agora nessa tenda que Deus estava pedindo para Moisés construir, né? Veja aí, ó,
Atenção para com os detalhes. Detalhes. Você é detalhista? A minha esposa é bem detalhista. Eu não sou tanto assim, mas gosto dos detalhes. Deus é hiper detalhista. Quando a gente vai na história aí da construção do santuário, nós vamos ver os mínimos detalhes, e esses mínimos detalhes são importantes na beleza do santuário. E Deus pediu, né, nos mínimos detalhes, beleza, graciosidade. E Deus ainda continua pedindo isso para nós. Então, amados irmãos, eu sempre digo para os meus irmãos, né, quando estão aí para construir uma igreja, coloquem o melhor que vocês puderem na igreja. Porque eu vou colocar um piso simples, se eu posso colocar um porcelanato? Ah, mas pastor, porcelanato é muito caro. É caro sim, claro que é caro. Mas existe, vez outra, tal de promoção. Eu lembro numa das igrejas que nós fizemos, que nós compramos o porcelanato em promoção a preço de piso comum. Só foi esperar um pouco. E aquilo ficou lindo, lindo de morrer. Os detalhes fazem a diferença, amados irmãos. E na casa do Senhor nós precisamos ser detalhistas, né? Então, atenção para com os detalhes demonstrados por Deus na construção de seu santuário mostra um espírito predominantemente de excelência, um desejo de produzir nada mais que uma obra-prima. Olha, amados irmãos, o que diz aí a parte de terça-feira. Deus, com os seus mínimos detalhes, ele estava dizendo para Moisés e para todo o povo: olha, eu quero construir uma obra-prima. E, amados irmãos, eu já vi uma réplica em miniatura do santuário. E realmente, amados irmãos, é uma obra-prima. Deus, né, é um Deus maravilhoso. E ele, amados irmãos, ele ama fazer coisas lindas, né? Principalmente na sua criação, né? Aí na parte de quarta-feira, trabalho e espiritualidade. A pessoa espiritual é descrita como aquela que manifesta os frutos do Espírito à sua maneira. Às vezes a gente diz, aquele homem ali, ele é muito espiritual. Aquela mulher ali, ela é muito espiritual. Mas que espiritual é esse? São aqueles que demonstram o quê? Os frutos do Espírito, né? Então, quais são aí os frutos do Espírito? Né? Bondade, amor, benignidade, compaixão. Eu gostei dessa historinha aqui, que a lição de quarta traz para nós, né? E certa vez um paciente, ele estava à beira da morte no hospital da Flórida, enquanto seu amigo mais próximo fazia vigília do lado do leito. Os enfermeiros entravam no quarto e dele saíam, cuidando das necessidades do paciente, aquilo que os enfermeiros fazem, né, no hospital. Procurando manter a conversa, o amigo perguntou aos enfermeiros onde eles tinham estudado. Muitos disseram que haviam estudado na Flórida, ao Hospital College. Isso causou uma grande impressão no amigo. Posteriormente, ele fez várias visitas ao Florida Hospital College para ver como era. Por quê? Porque os enfermeiros que haviam estudado naquela faculdade pareciam constantemente oferecer ao seu amigo moribundo um atendimento mais gentil e compassivo do que aqueles que haviam estudado em outros lugares. Ou seja, ele foi capaz de ver uma grande diferença entre eles e os outros no que diz respeito à atitude deles para com o amigo que estava à beira da morte. Portanto, ele fez muitas perguntas sobre a faculdade e sua missão e, por fim, deixou uma doação de $100.000 para a instituição educasse mais enfermeiros como aqueles que ele havia visto em ação. Certamente, a espiritualidade é um modo de viver.
fez diferença, né, o atendimento daqueles enfermeiros. E isso, né, exteriorizou nos atos, no trabalho daqueles enfermeiros, junto àquele paciente, que chamou a atenção, né, dessa pessoa. Que coisa maravilhosa quando nós fazemos o trabalho com amor, com carinho, com dedicação. E sabe, amados irmãos, em todos os aspectos da nossa vida, em qualquer atividade que você faça, qualquer trabalho, se você fizer com amor, com dedicação, pensando sempre ser uma bênção para o outro, aí sim, não vai ser mais trabalho para você. Vai ser vocação, vai ser prazer. Você gosta de fazer, você ama fazer aquilo ali, porque faz bem às pessoas que te rodeiam. É ou não é? Então aí a parte agora de quinta-feira, trabalho e mordomia. E eu gosto desse verso aí, de Eclesiastes 9, verso 10, né? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Amados, eu lembro de uma história bem simplesinha que escutei de um pastor numa pregação faz muitos anos, eu era menino ainda. E ele dizia então que, certa ocasião, um moço entrou numa firma que fazia cadeiras. E o trabalho dele era pintar as cadeiras. Então ele tinha ali vários colegas que ajudavam, né? Vários colaboradores que estavam ali também para pintar as cadeiras. Mas, enquanto ele pintava uma cadeira, os demais pintavam 2, 3 cadeiras. E eles ganhavam por cadeira. Então, quanto mais cadeiras pintadas, mais ganhavam. E então, o chefe daquela seção começou a notar, né, aquele jovem, que ele entregava uma cadeira, enquanto os outros entregavam 2, 3 e alguns até 4 cadeiras. Mas ele começou a perceber que aquele jovem, ele pintava da melhor forma, inclusive os fundos da cadeira, que os outros não faziam. Afinal de contas, você vai sentar em cima da cadeira, você não vai sentar embaixo, ninguém vai ver embaixo. Então eles não pintavam embaixo. E ele então começou a separar aquelas cadeiras pintadas por aquele jovem, porque eles também tinham exportação. E aquelas cadeiras então foram exportadas para outros países. As cadeiras desse jovem. Não demorou muito. Esse jovem foi promovido então a chefe daquela seção. E os outros então ficaram muito chateados, nervosos. O que é isso? Esse camarada é um molenga. Enquanto nós pintamos 3, 4 cadeiras, ele pintava uma. E como é que ele agora se torna chefe? E aquele outro ex-chefe, né, chamou aqueles colaboradores e disse, porque este faz a diferença. E ele então pegou a cadeira dos outros colaboradores e pegou a cadeira desse jovem. E todos então puderam ver a diferença. A cadeira que ele pintava era uma cadeira muito bem pintada. Sabe, amados irmãos, tudo quando vier a tua mão para fazer, faz da melhor forma. Muitas vezes a gente usa aquela expressão, quando a pessoa entra no emprego, ele faz muita coisa porque ele é vassoura nova, e vassoura nova varre bem. É verdade esse ditado. Mas, amados irmãos, você pode ser vassoura nova o resto, né, da vida que você ficar naquela empresa. Ser a diferença. Né? Não fazer só por dinheiro, mas fazer para honrar a Deus em primeiro lugar, para ser uma bênção às pessoas, para você ser insubstituível. Não podemos mandar embora esse camarada, porque esse camarada é muito bom. Sabe, principalmente nós que guardamos o sábado, e temos dificuldades para guardar o sábado. Se você é um funcionário qualquer, como qualquer outro, e quer as benesses aí da guarda do sábado, vai ser muito complicado. Agora, se você é um funcionário diferenciado, que o patrão olha para você e diz, não tem como mandar esse camarada embora ele esteja pedindo o sábado, que coisa ridícula que ele está pedindo, mas tudo bem, dê o sábado para esse rapaz, porque ele é imprescindível no nosso trabalho, ele é honesto, ele faz as coisas bem feito, ele é o melhor dos nossos colaboradores.
Aí está a diferença, né, amados? Continuando aí o textozinho, né, que nós estávamos lendo, o mais sábio dos homens usou essas palavras de conselho em relação à mordomia em todos os aspectos da vida. E isso, amados irmãos, é de suma importância. Em todos os aspectos da vida. Não importa onde você está, o que você está fazendo, se o seu trabalho é um trabalho reconhecido, se o seu trabalho é um trabalho humilde, não importa, faça da melhor forma, da melhor maneira. E aí, amados irmãos, na parte de sexta-feira, né, vem uma pergunta aí. O trabalho é uma maldição ou uma benção? E aí, o que você responde? O trabalho é uma maldição ou uma benção? Está respondido, né, ao longo da recapitulação da lição da escola sabatina, está respondida. O trabalho ela pode se tornar uma maldição para aquele que não tem prazer naquilo que está fazendo. Ele sempre reclama do seu salário, ele sempre quer passar a perna nos outros, ele tem preguiça de ir trabalhar, né? Não faz o seu melhor, faz só o suficiente. Se o patrão não está presente, então ele nem trabalha. Aí o trabalho para ele é o quê? É uma maldição. Agora, como aqueles enfermeiros, né, que nós lemos a história, se você é um desses que faz o seu trabalho da melhor forma, da melhor maneira, com prazer, sempre, né, pensando nos seus semelhantes, aí o trabalho torna-se uma benção. O trabalho torna-se uma benção. E sabe, amados irmãos, todos aqueles que alcançam êxito, sucesso no seu trabalho, é porque lutaram, treinaram, fizeram o seu melhor. Certa ocasião foi perguntado para o Rogério Ceni, ele era goleiro do São Paulo. Você faz tantos gols aí de pênalti, de falta, como é que é isso? E ele disse, enquanto os outros vão embora depois do treino, eu ficava ali, né, treinando por algumas horas a mais, e isso que deu resultado. Enquanto os outros iam para casa, né, chega de treinamento, ele ficava ali. E se você for perguntar para um atleta de alta performance, ele vai te responder, foi muito treinamento, foi muito suor, foi por gostar do que fazer que me tornei isso ou aquilo outro. Então, mas em qualquer trabalho que nós fizermos, se nós fizermos da melhor forma, da melhor maneira, pensando nos outros, com amor, com alegria, o trabalho, amados irmãos, vai ser o quê? Uma benção. Não uma maldição, mas uma benção. Espero, amados irmãos, que o teu trabalho, né? Teu trabalho seja também uma benção. Aonde você estiver, que trabalho você exercer, se você fizer da melhor forma, da melhor maneira, você vai se tornar uma bênção para as pessoas e o trabalho vai se tornar uma bênção para você. Então, se de repente esse trabalho onde você está não está te trazendo alegria, que tal pensar em mudar? Que tal fazer um novo currículo, enviar para uma outra empresa, ou quem sabe fazer uma reviravolta aí na sua vida, fazer uma nova faculdade, aquilo que você gosta, né? E aí fazer o teu trabalho como vocação. E aí ele vai se tornar realmente uma bênção. Vai ser um prazer na tua vida, né, fazer esse trabalho. Então, amados, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça da melhor maneira. Use tudo que você tem, sua inteligência, sua capacidade. Deixe a preguiça de lado. Deixe, né, como é que a gente diz ali, quando é mal feito, né, a gambiarra. Deixe a gambiarra